preposição antes, pode ser o sujeito da oração. Então, se vocês perceberam, né? Quando vocês fizeram a provinha do sábado, qual foi meu objetivo principal? Que você pusesse em prática os critérios de localização do sujeito. Então, se você tem lá, né, um termo com preposição antes, ao verificar que era só um verbo, um termo com preposição antes não poderia ser o sujeito, tá? Um verbo no singular não pode ter o sujeito, porque até então sempre tinha sujeito, né? O sujeito teria que estar no singular, verbo no plural, se existisse sujeito, sujeito no plural, tá? E o último critério, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, amanhã eu repito para vocês, né? É o critério da pontuação, que nenhum termo pode ser o sujeito se eu separá-lo por uma vírgula solteirona, insisto nisso, a vírgula sozinha, do restante da oração. Então, se eu falar, Murilo, vírgula, assine a lista, nós vamos discutir já um parecido. Quem vai assinar a lista? Conversa comigo. É ou não é o Murilo? Mas será que o termo Murilo pode ser sujeito? Por que não? Por causa da vírgula depois. É isso que precisa começar a fazer. Tá? Agora, é ou não é de se pensar? Mas é o Murilo que vai assinar? Sim, mas o termo Murilo não pode ser. Então, é aquele sujeito que a gente daqui a pouco vai discutir. Aí a gente fez isso. Na próxima, ou seja, na aula seguinte, o que a gente fez, se vocês se lembram? A gente deu nome aos sujeitos. Vamos lembrar quais são? Tá? O que cai na nossa prova? Tudo, obviamente, só que claro que agora você está dando um enfoque para análise sintática. Certo? Então, nós começamos a ver o quê? Nós começamos a ver que o sujeito, aí no caso, né? Ele é classificado em, vão lembrar? Sujeito simples. Primeira pergunta, ele vai estar ou não vai estar explícito na oração? Escrito na oração? Sim. Então, ele tem núcleo explícito. Qual é o núcleo de um sujeito simples, em termos de quantidade? Um só. Então, sujeito simples, ele vai estar escrito na oração e o núcleo dele, obviamente, estará expresso. Quem é o núcleo do sujeito, geralmente, nas condições normais, temperatura e pressão? Um substantivo. Certo? Desde que não esteja preposicionado. Tá? Qual é o outro sujeito? Vamos lembrar, conversa comigo sem olhar em lugar nenhum, na sequência. Sujeito composto. Vai estar escrito ou não na oração também? Sim, vai estar expresso, ou seja, então eu consigo grifar. Qual a diferencinha do simples para o composto, meu turminha? Mais de um núcleo. Certo? A partir de agora, não acho mais núcleos, ou seja, não consigo mais grifar o sujeito. Quais nós estudamos até agora, que foi a prova de sábado? Sujeito desinencial, que é a mesma coisa que o sujeito quê? Oculto, elíptico, implícito na desinência verbal. Olha o que está escrito. Ele vai estar escrito na oração? Não, Isa. E o núcleo não será, aí no caso, né? Expresso. Então, sem núcleo expresso. Olha lá, sem núcleo expresso. Aqui com um núcleo expresso, mais de um núcleo expresso, sem núcleo expresso. Tá? Lembra que a gente tem um acordo? Ele tem que você, quando ao localizá-lo, numa prova aberta, ele estará entre parênteses. Tá? E qual foi o último que a gente viu para a provinha que vocês fizeram sábado? O sujeito indeterminado. O que o sujeito indeterminado, ele traz de informação quando eu leio indeterminado? Primeira pergunta, ele existe ou não existe? Claro. Quem não existe é o inexistente, que a gente vai ver amanhã. Mas o indeterminado, ele existe. Só que, ou eu não sei quem é mesmo, se eu chego aqui e falo para vocês, nossa, meninas, meninos, picharam o muro. Você, ao ouvir isso, imagina ou não imagina alguém fazendo a ação de pichar? Então, ele existe. Mas eu não sei quem é mesmo. Tá? Ou lembra da historinha? Eu sei quem é, mas não quero falar quem foi. Imaginemos, por exemplo, o seu Murilo, ele que vai sofrer. Ele foi fechar a porta lá, ele quebrou o vidro de raiva. O que é isso, Murilo? Ah, tô nervoso, aquela historinha que eu contei em cada sala. Tá. Chega pro Gula, falou, Gula, quebraram o vidro da porta. Eu sei ou não sei quem é? Sim. E o Gula, ao ouvir, quebraram o vidro da porta, ele vai ou não vai saber que alguém fez a ação? Vai. Então, ele existe.
Tá? Ou eu sei quem é e não quero falar, como esse caso, ou eu não sei quem é. Vai ter núcleo? Sem núcleo. Tá? Sem núcleo. Tá bom? Esse aqui, eu vou até descobrir quem é, mas não posso falar que tem núcleo. É sem núcleo. Tá? Vamos tentar ver um exemplo agora físico? Ó, o garoto comprou livros. Concorda ou não concorda que é um exemplo de sujeito simples? Verbinho, comprar. Quem é que já rodou, classe, dos termos aí que não poderia ser sujeito? É isso que eu queria de vocês, ó. É claro que o sujeito já está destacado porque está com outra cor. Mas por que tem um termo que já rodou? Primeiro passo não é achar o verbo? Qual é o verbinho? Comprar. Ele está no singular ou no plural? Se ele está no singular, quem que já rodou? Livros, porque está no plural. É assim, aí eu posso te ajudar. Para fazer análise sintática, você tem que ir por exclusão. Não adianta você querer adivinhar. Porque nem sempre vai estar nessa ordem certinha. Principalmente se a intenção é fazer você colocar em prática os critérios que a gente estudou de localização de sujeito. Dar nome para o sujeito é o de menos. Então, veja, comprou, está no singular? Sim, então o livro já rodou. Aí o que sobrou? O garoto. Vamos pôr em prática. Singular, singular. Não tem a vírgula, solteirona, e ele não está preposicionado. Aí faz a perguntinha. Quem é que comprou o livro? Garoto. Pronto. Esse é o sujeito da ação. Grifei? Grifei. Simples ou composto. Ele está explícito. Veja lá. Quem é o núcleo desse sujeito, se eu perguntasse para vocês na prova, gente? Garoto. É o núcleo do sujeito. Certo? Vamos ver um exemplinho de sujeito composto. Estavam aqui o garoto e a irmã. Certo? Verbinho. Estar. Está no plural? Sim. Aqui já rodou. Percebe? Aí faz a pergunta. Quem é que estava aqui? O garoto e a irmã. O garoto, ele. A irmã, ela. Ele mais ela, eles. Eles, quando eu coloco o verbo estar e como sujeito sendo eles, nesse tempo, fica ou não fica estavam? Fica. Eu estava, ele estava, eles estavam. Pronto. Sujeito conjuga verbo. Tudo bem? Está escrito ou não está escrito o termo garoto e irmã? Sim, então ele está explícito. Se ele está explícito, já falei. Ou é simples ou é composto. Agora eu vou achar núcleo. O que é o O? Artigo. Garoto, substantivo. E, conjunção. A, artigo. Irmã, outro núcleo. Então, se eu tenho dois núcleos dentro do sujeito, eu tenho um sujeito composto. Vamos lembrar? O sujeito desinencial. Ou eu descubro pela desinência do verbo ou pelo contexto. Isso é importante. Lá tinha isso. Então veja um exemplinho bom. Vimos o garoto lá. Vimos o garoto lá. É o que eu disse a vocês. Depois de 14 aulas, não saber quem é sujeito de vimos, eu falo mesmo, tem que ter vergonha se eu errar um desse. Vimos. Quem é que só pode ser sujeito de uma forma verbal terminada em mos? Nós. Mas vamos procurar a palavra nós. Ela está aí? Não está. Então é o nós que eu descubro pela terminação verbal. Um nome de terminação verbal é desinência. Por isso, desinencial ou oculto. Então, olha lá. Sujeito desinencial, entre parênteses, nós. Está vendo ali? Tudo bem ou não, classe? Sujeito desinencial, entre parênteses, nós. Ele vai ter núcleo? Sem núcleo expresso. Olha lá. Sem núcleo expresso. Ah, por que aqui você não pôs expresso? Você vai ver por quê. Porque aqui eu não consigo nem descobrir de quem que eu estou falando. Vocês concordam ou não comigo no indeterminado? Agora ali, eu sei que pela terminação verbal, o sujeito só pode ser nós. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu vou pôr sujeito, se fosse uma prova aberta. Sujeito oculto, na frente, entre parênteses, nós. Núcleo, não tem. Entenderam? Núcleo não tem. Tá certo? Porque se tivesse núcleo, estaria escrito. Se ele tivesse escrito, seria simples ou composto. Agora vamos, se fosse aqui, nós vimos o garoto. Que sujeito já seria? De novo, a mesma pergunta. Aí é simples,
Na frente, nós sem parênteses. Núcleo, 2 pontinhos na frente, nós de novo. Entendeu o raciocínio? Certo? Agora eu vou falar de um que às vezes passa batido na sala, mas quem tem feito a tarefa estava lá. Lembra que eu acabei de dar um exemplo? Murilo, vírgula, assine a lista. A pergunta que eu faço a vocês, e vocês já me responderam, e eu fico feliz. Quem deve assinar a lista é ou não é Murilo? Mas eu não tenho que escrever Murilo, vírgula, assine a lista? Sim ou não? A palavra Murilo pode ser sujeito? Não, por causa da vírgula solteirona. Eu sei que vocês estão doidos para falar que é vocativo, tá? Mas como eu não ensinei, não quero falar. Mas a única certeza que eu tenho, e vocês me deixam felizes assim me ajudando, é que vocês entenderam que Murilo não pode ser sujeito. Agora, vocês concordam que é um verbo que está no Murilo? Assine a lista no imperativo. Tá ou não tá no imperativo? Então, o sujeito não pode ser o termo Murilo, mas vai ser a pessoa que caberia como conjugador do assine no imperativo. Quem seria? Eu assino, tu assinas. Quando eu tiro o S, é assina. Seria Murilo. Assina a lista, sujeito oculto tu. Que é o Murilo. Olha que interessante. Agora, se é assine, é sujeito oculto você. Tá certo? Agora eu vou escrever. Porque se vocês me entenderem em casa ouvindo, e vocês aqui, claro que eu tenho mais gesto, vamos juntos. Olha aí se você está em dúvida. Não grite, garoto. Percebeu que eu pus um imperativo agora, mas no negativo. Quase sempre é assim, ó. Não grite, Murilo. Tá certo? Bora. A pergunta é óbvia. Quem não deve gritar? É ou não é o garoto? Vocês concordam? Então, vocês concordam que... Espera um minutinho, Isa, aí você bate melhor que eu vou ainda na frente. Vocês concordam que quando eu falo não grite, garoto, em termos de sentido, quem não deve gritar é o garoto, sim ou não? Então, pronto. Isso pode dar um nozinho na nossa cabeça. Poxa, mas se o sujeito, se o garoto é que não vai gritar, ele é o sujeito. Em termos de sentido, é o garoto. Concorda ou não comigo? Mas gramaticalmente falando, eu posso dizer que a palavra garoto é o sujeito? Não por causa da vírgula solteirona. Certo? Então, quem é o sujeito? Não grite, não está no imperativo negativo? De onde vem o imperativo negativo? Do presente do subjuntivo inteirinho. Você sabe sim. Você fica um pouco confuso, que é natural. Tanto é que você falou aí. Presente subjuntivo. Que, por sua vez, vem do presente do indicativo menos o O. Eu grito. Menos o O, passa pelo presente subjuntivo, troca o A pelo E. Que eu grite, que tu grite, que ele grite, grite você. Então, aqui, o sujeito desinencial é o você, que é o garoto. Eu só posso confirmar com vocês agora. Posso? Posso falar que o sujeito é garoto, se fosse o teste de terça? Na frase, não grite, vírgula, garoto, é correto afirmar que o sujeito é garoto? Não. E por que não, se eu pedisse ainda tivesse uma justificativa? Que ele está separado do restante da oração por uma vírgula solteirona. Ficou claro isso? Isso para mim é uma das coisas. Quando eu era aluno, eu ficava louco quando o meu professor falava uma coisa e não me deixava claro. É por isso que talvez eu tenha tanto receio que pode falar tudo de mim. O que eu escuto geralmente de vocês. Quando o Alexandre está dando a aula, explicando, eu entendo tudo. É isso mesmo. Então eu tento mostrar para vocês. Vou falar de novo. De novo. Murilo, vírgula, senta aí. Quem deve sentar? É o Murilo. Mas não é Murilo, vírgula, senta aí? Sim ou não, classe? Murilo, a palavra Murilo pode ser sujeito? Não pode. Por quê? Porque ela está separada por vírgula. Mas em termos de sentido, eu estou insistindo, é ou não é o termo Murilo que deve sentar? Sim, mas não pode ser o sujeito por causa da vírgula. Tudo bem nisso? Pode ver que está no imperativo. Ó. Murilo, vírgula, senta aí.
Imperativo afirmativo, eu sento, tu sentas, menos o S, senta. Quem seria o sujeito, então, da frase Murilo, vírgula, senta aí? Sujeito oculto, entre parênteses, tu. Que agora está no imperativo afirmativo. Tá? Porque se eu tratasse o Murilo de você, como seria? Sente aí. Se eu desse a ordem para todas vocês e tratasse vocês de vós. Eu sente, que vós senteis, certo? Só que aí não passa pelo presente subjuntivo, está no imperativo afirmativo. Então não tem nada a ver. Vai ser vós sentais, menos o S, sentai aí, vírgula, meninos. Sujeito oculto vós. Tá? Isso pode acontecer. E agora, se você está em dúvida, ó, roubaram minha bicicleta. Esse é o mais simples, tá? Por enquanto, tá? Aguenta as pontinhas, amiguinha, que eu vou apertar outro botão ainda. Que verbo é? Roubar. Tá na terceira pessoa do plural ou não tá? Viu que tá até destacadinho em azul? Sim. Terceira pessoa do plural, ó. Tem alguma pista? Eu sei quem é, de quem que está falando, quem que roubou. Pode ter sido uma pessoa só. Se eu entrar aqui e falar, gente, olha, roubaram minha bicicleta. Pode ou não pode ter sido uma pessoa só? É por isso que eu não posso falar quem é. Eu não posso falar eles. Pode ter sido uma pessoa só. Então, olha lá, veja. Só sujeito indeterminado. Vocês estão vendo, classe? Ó, não pus entre parênteses eles e não posso pôr. Porque pode ter sido uma pessoa só. Bate a foto agora, amiguinha. Tá? Então veja, classe. Isso tem que ficar claro para nós. Vamos falar a verdade. Né? Isso aí, de boa. O nome do sujeito está aí. Tá? Agora, e se eu falar assim? Vou insistir. Pessoal, os meninos do segundo ano estavam na frente da escola e murcharam o pneu do meu carro. O que eu vou falar? É correto afirmar que o sujeito do segundo verbo é... O que eu vou pôr na letra A se eu quiser enganar vocês? Indeterminado. Aí você vai falar, tá ou não tá na terceira pessoa do plural? Mas vocês viram que tem uma historinha antes? Os meninos do segundo ano estavam na frente da escola e murcharam o pneu do meu carro. É indeterminado quando você lê uma mensagem dessa no WhatsApp? Não. Quem é, segundo a historinha, que murchou o pneu do meu carro? Os meninos do segundo ano que eu citei lá na oração 1, mas não repeti na 2, porque não precisava. Pela terminação do verbo, me remetia à primeira. Então, quem seria o sujeito da primeira oração? Simples. Os meninos do segundo ano. Núcleo, meninos. E quem seria o sujeito da segunda oração? Oculto. Entre parênteses, os meninos do segundo ano. Então, não adianta guardar só um pedacinho. Esse é o problema. Tá? Bom, agora, feita essa observação, eu não posso falar para vocês de oração sem sujeito, que eu ainda não dei. Vou falar isso amanhã. Oração sem sujeito. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Vamos fazer? Aí, vão tentar encontrar o sujeito de algumas orações? Vocês vão me ajudando, tá? Se quiser ir copiando aí, vai copiando. Ou, como vocês estão aí, quiser bater na foto, é com vocês. Mas vamos lá? Corriam por aqueles dias boatos da Revolução. Certo? Perguntinha nossa é achar o sujeito, classificar o sujeito. Se tiver núcleo, informar o núcleo. Se não tiver, de boa. Primeiro passo para fazer análise sintática, vai me ajudando. Verbo. Qual é o verbinho? O nome dele. Correr. Começa a olhar. Pelo critério da concordância. Concordância. Singular, singular, plural, plural. Dá para eliminar algum termo pelo critério da concordância? Não. Por quê? Porque todos os termos estão no plural. Tanto por aqueles dias quanto boatos da Revolução. Joinha? Tá. Agora eu vou começar a eliminar. Pelo critério, não vou mais. Qual vocês eliminariam se fossem vocês fazendo a provinha de terça?
Por que vocês eliminaram por aqueles dias? 2 motivos vocês poderiam falar para mim, sim ou não? Antes de aqueles não tem por? Por não é preposição? Então já rodou. Para, per, perante, por. Isso. Ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, per, perante, por ou por. Preposição. E mesmo que você não tivesse visto que você está aí falando as preposições na cabeça, por que já rodou? Aqui, ó. Esse termo está isolado do verbinho, querendo ou não, está isolado. Ah, mas não é uma vírgula solteirona. Não é. Mas se fosse o sujeito, esse carinha não poderia estar aqui, ó. Ó, está separando do verbo. Então já rodou. O que sobrou? Eu não vou chutando. Boatos da Revolução. Agora vamos começar. Plural, plural. Certo? Plural, plural. Não tem vírgula, porque esse parzinho de vírgulas está prendendo esse carinha aqui, não tá? Se eu tirar, como fica? Se eu tirar, corriam boatos da Revolução. Certo? Tudo bem. Meninos, não tem preposição antes e não tem a vírgula. Então só pode ser. Faz a perguntinha. O que corria? Claro que esse corria está no sentido figurado. Significa, ó, né, os boatos estão sendo disseminados, estão sendo espalhados, estão, né? Beleza. Ah, acabou. Grifei ou não grifei? Quem já rodou? 3 tipos de sujeito, que a gente aprendeu só 2 por enquanto, além desses 2 que ficaram. O que ficou? Simples ou composto. Acabou. Vai. Boatos, o que é? Substantivo. Revolução sozinho também é ou não é substantivo? Sim. Só que ela pode ser núcleo? Por que não? Sem ver, meninos. Porque está preposicionado. Então, ó, o núcleo é boatos. E sujeito vai ser? Sujeito simples, núcleo boatos. Meninos, vamos falar a verdade. Perto de verbo, você ontem falou brincando ali, eu não sei se você falou, não foi nem ontem, foi semana passada. Ah, eu não sei achar sujeito. Tem que repensar. Perto de verbo, vocês podem ter certeza que é muito mais difícil. O verbo em si. Agora, você achou? De verdade? Entendeu? É assim. É desse jeitinho. Vamos para a próxima. Vamos? Vou perguntar. Qual seria a ordem direta dessa oração? Mas você pediu isso na prova, mas tem que pôr. Se você colocar na ordem direta, fica mais fácil enxergar. Lembra do hino nacional? Daqueles 2 primeiros versos? Fica mais fácil para entender. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Por mais que plácidas não é uma palavra comum do dia a dia, brado do quê? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. A gente só canta, mas não sabe o que está cantando. Vamos ser francos. A gente decorou. E se decorou, tá bom, né? Porque muita gente não sabe o hino ainda. Certo? Tudo bem? Então tá. Vamos pôr na ordem direta. Ajuda a ler. Ordem direta é SV, ou seja, sujeito, verbo e tudo aquilo que não é sujeito e verbo. Vai. Boatos da Revolução corriam por aqueles dias. E aí não precisava de vírgula nenhuma. Se tivesse. Tá? Viu o que essa vírgula está fazendo? Separando um termo que está deslocado. Jóia ou não até aí, meninos? Estou sendo repetitivo, mas precisa. Tá? Bora. Não choremos, amigo, a mocidade. Vocês já sabem o que eu vou perguntar. Quem é o sujeito? Vamos achar o verbinho? Qual o verbinho? Chorar. Vocês sabem o que o Ale vai fazer ou não? Sabe quem que ele vai falar que é a primeira? Quem é o sujeito? Amigo. Tá vendo? Tem gente que já tá malandro. Eu já sei até que o Alexandre ia pedir. Claro, isso ajuda. Você saber até o que o professor vai pedir. Vai. O amigo pode ser sujeito? Não. Olha, ela está preso com vírgula. E nem perde mais tempo, porque eu não vou fazer isso de bobos. Vocês já viram por quê? Esse verbo termina em quê? Termina em moço. Quem só pode ser o sujeito de um verbo terminado em moço? Nós, nesse caso, é o cara que está falando mais o amigo. Vocês concordam ou não? Não é? Então, quem é que só pode ser o sujeito? Nós. Procura a palavrinha nós aí. Tem ou não? Que sujeito é? Fala, deixa o gordinho feliz. Oculto. Dá para saber quem é o sujeito, embora ele esteja oculto? Sim, entre parênteses, o que nós vamos pôr? Nós. Aí, ó. Sujeito desencial, sujeito oculto, nós. Tá? Beleza? De boa? Tá? Isso eu não posso. Fala.
Não tem diferença, amiguinha. Que se tiver um oculto, não pode ter outra opção com desinencial. É a mesma coisa, são palavras sinônimas. Sujeito oculto, nós. Sujeito desinencial, entre parênteses, nós. Sujeito elíptico, nós. Sujeito implícito na desinência verbal, nós. São 4 nomes diferentes para o mesmo tipo de sujeito. Não pode haver 2 nomes, né? Às vezes ele pode até pôr, mas não pode ser a resposta, entendeu o que eu estou falando? Às vezes ele pode pôr num sujeito que não é, para te enganar ele põe elíptico, num ele põe desinencial, tá? Mas se for resposta, não. Valeu, e tem que perguntar. Bora? Fabiano, sim, a Vitória e os filhos iam à festa de Natal na cidade. Fabiano, sim, a Vitória e os filhos, não fica me esperando, já vai tentando achar. Fabiano, sim, a Vitória e os filhos iam à festa de Natal na cidade. Primeiro passo, o verbo. Qual é o verbo? Se puder falar o nome dele, eu agradeço. Ir. Bora? Vamos começar a pôr em prática. Olha o que o Ale está fazendo. Eu nunca saio buscando o sujeito. O segundo passo é procurar o sujeito. Mas eu vou eliminando. Vocês perceberam ou não? O que eu ia pôr na letra A? Por exemplo, festa de Natal. B, na cidade. Percebe? Você vai ter que fazer um teste, você vai ter que desmontar. Fala, amor. Mas tem que tomar cuidado com isso. Isso aí é um livro que chama Vidas Secas de Graciliano Ramos. Entendeu? Você pode, aguenta. Eu chego aí, Murilo. Tá. Pessoal, então vai. Quem que vocês eliminariam? Vamos começar por a eliminação. Festa de Natal na cidade. Então vamos por etapa. Pode ser festa de Natal. Vamos começar. Pode ser festa. A preposicionado que o A com crase, lembra disso? Vamos por pedacinho. Pode ser Natal? Outra preposição antes. Tá vendo como eu vou? Pode ser cidade? Não, outra preposição. E além de tudo isso, o verbo está no plural, gente. Tá vendo? Eu fui deixando vocês. Então sobrou Fabiano, sim, a Vitória e os filhos. Quem é que foi à festa de Natal na cidade? Fabiano, sim, a Vitória e os filhos. Tá? Esse é o sujeito. Grifei ou não grifei? Simples ou? Simples ou composto. Tá? Vamos procurar núcleo. Fabiano é núcleo? Sim, nome próprio. Qual seria o próximo núcleo? Não é sim a Vitória, é Vitória. Sim a é senhora. Mas eu gosto de ouvir vocês. Isso é importante. Esse sim a, vocês lembram a pessoa mais simples, né? Fala sim a em vez de senhora. Tá? Então é Vitória. E o próximo núcleo? Filhos. Tá? Então você tem aí um sujeito composto. Agora o Murilo, ele falou uma coisa interessante, que eu não posso desprezar. Mas, Ale, sabe o que eu entendi? Assim, ó. Fabiano, ó, presta atenção. Vocês já entenderam, né? Ó. Lara. Sim, a Vitória e os filhos iam à festa de Natal na cidade. Entenderam? Como se ele estivesse conversando com o Fabiano. Só que aí eu insisto em dizer para vocês, não compliquemos, Mu. E eu tenho essa liberdade para falar com você, que eu tenho você é o meu filho, e ele sabe o que eu estou dizendo. Às vezes ele se preocupa muito e é onde a gente erra. Vamos conversar, de verdade. O Ale ensinou o vocativo? Então, não vai pôr algo que você possa confundir com vocativo. E mais uma, esse livro, quando cai, isso é tudo de vestibular. Quando cai, é Vidas Secas, era obra literária obrigatória. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Agora, se a gente pensar assim, a gente fica louco. Agora, o que o cara vai fazer? Não vai ser um teste? Jamais eu ia pôr que o sujeito é composto sim a Vitória e os filhos e Fabiano vocativo. Eu não ensinei vocativo? Então não complica. Se você não tem como mas você não está errado. Vocês entenderam? Sem conhecer, é como se eu estivesse falando assim, Gula, a Lara e a Isa
foram à festa de Natal. Agora, gula, vírgula. Só que eu pus o A antes de Lara. Só que do jeito que tá, pode ser ambígua. Vou falar que sim, pra você não ficar sem graça, amor. Mas como a gente não ensinou, sem chance. É isso que eu quero falar para vocês. Sem complicar. Tá? Agora eu podia falar. Lembre esse trecho. Tá? Fora de contexto. É possível ter mais de uma interpretação ou não? Aí sim. Posso imaginar que eu estou falando com o Fabiano, que forçar agora pôr no artigo. Assim, a Vitória e os filhos iam à festa e Fabiano não. Ou que Fabiano também ia fazendo parte do sujeito. Mas aí eu teria que deixar claro. Tá? Tudo bem, classe? Sim? Vamos seguir. Andam falando por aí que o nosso amor já era. O que eu estou mostrando para vocês? Vestibular não vai pôr só Graciliano Ramos. Isso aí é uma música sertaneja. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês entenderam? Lembra quando estourou? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Tava lá. Que não é deixa eu. E se é sua é deixe-me, a gente apoia, discutiu. Então bora. Qual é o verbo? Primeira pergunta. É uma oração só ou mais de uma? Já começa por aí. É uma oração só ou mais de uma? É mais de uma. Qual que é a primeira... Perdão, qual que é o primeiro verbo que você olha? Eu acho que vocês vão errar, mas confio em vocês. Não é só andam, porque falando está no gerúndio. É aí que eu falo. Andam falando, é a mesma coisa que falam. Viu? Isso é uma locução verbal. E aí, qual que é o próximo? Aí é o ser mesmo. Tá? Isso nunca vou pedir para você dividir o período em orações, mas eu posso pedir como já fiz. Quem é o sujeito da primeira oração? Você tem que saber que eu estou falando do andam falando. Quem é o sujeito da segunda oração? Vocês têm que saber que eu estou falando do verbo ser, que é era. Isso tem que saber. Então eu vou dividir aqui só por dividir, tá? Meninos, andam falando, tá vendo aí? Se eu falo para vocês, meninos, estão falando mal da gente. Tem ou não tem alguém que está fazendo isso? Sim, mas dá para saber que é uma pessoa, mais de uma? Não, por quê? Ajuda a ler. Está na terceira pessoa do plural ou não está? Sem pista? Qual o sujeito da primeira oração se eu pedisse para vocês? Indeterminado. Não vai pôr ponto de interrogação não entre parênteses, hein? Pelo amor de Deus, só estou pondo aí para ajudar. O sujeito é quem está falando e eu não sei quem é. Portanto, sujeito indeterminado. Agora vai. Meninos, o que significa a expressão já era na nossa língua? Não é acabou? Então você troca o já era por acabou. Isso é importante. Você escreve acabou aqui e fala, o que acabou? O que acabou? Nosso amor. Nosso amor acabou. Você fala, acabou o bolo. O que acabou? O bolo. Acabou a aula. O que acabou? A aula. O que já era? Nosso amor. Sujeito simples ou composto. Está explícito. Vai. O. Morfologia. Artigo. Nosso. Pronome possessivo. E amor? Substantivo. Ele é um núcleo do sujeito. Um sujeito simples. Não é isso? É isso. O mais importante não é nem a resposta em si. É acompanhar os passos do raciocínio que nós estamos fazendo. E até agora, fala a verdade. Tá ou não tá de boa? Tá de boa. Tirando aquela questão ali, tá? Aqui. Armei para vocês aí. Vocês já sabem por quê. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. É da Clarice Lispector, de Clarice Lispector. Tá? Primeiro passo. O que vocês acham que eu poria no teste de vocês? Na letra A, se eu quisesse enganar vocês. Que tipo de sujeito eu ia pôr para enganar vocês? Indeterminado. Quem responde isso está por dentro do assunto. Mas qual é o verbo? Acariciar não está no singular? Ainda eu não aprendi. Verbo sujeito indeterminado é só com verbo no plural sem pista. Então não posso cair nessa. E mais uma, meninos. Eu tinha falado sobre isso, inclusive na sala. Quando eu coloquei o alguém. Alguém quebrou a vidraça, lembra disso? Então vai. Quem acariciou a cabeça de galinha? Pode ser ninguém. Até porque a cabeça de galinha não acaricia ninguém pela lógica.
Ah, mas eu tenho uma galinha que ela fica assim, pipi, tem dó. Aí viajou tudo, aí é o Murilo. Entendeu? Aí viajou lá para o Fabiano, vírgula. Beleza? Quem é que acariciou? Ninguém. Que não alguém. Tá? Sujeito simples, núcleo ninguém. Agora eu pergunto, o pronome é ou não é indefinido? Sim, mas eu não posso falar que não tem sujeito. Se em vez de ninguém, eu estou insistindo nisso para vocês entenderem. O pronome é indefinido, mas eu estou vendo a função que ele exerce. Se ali no ninguém tivesse ele nunca acariciou a cabeça de uma galinha, o sujeito não seria ele? E eu continuo não sabendo quem é o ele. Percebe? Mas é sujeito simples, núcleo ele. Joinha, classe, mesmo. Vamos para a próxima. Ah, esse é. Falamos demais. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? O que vocês têm que olhar? Pergunta. Lembra disso? Pergunta com quem, com que. O que a gente combinou? Se você achar o verbinho, é ensinar. Tudo bem? Claro que eu não sou bobo, eu ia pôr guerreiro branco, tá vendo? Sujeito, para enganar vocês, eu meto guerreiro branco. Pode ser? Não, há vírgulas lá. Embora não seja solteirona, ó, essa vírgula não poderia existir entre o verbo e ele. Tudo bem? Tá. Qual a dica do Alê? Se é uma pergunta, dá uma resposta completa. Lembra disso? Quem te ensinou? Aí você tira tudo, ó. Guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos. Quem te ensinou? Qual poderia ser uma resposta? Ele me ensinou. Compara com quem te ensinou. O T virou o me, ensinou. O quem foi substituído pelo E. Quem é que me ensinou? Se eu falo ele me ensinou, quem é o sujeito? Ele. O ele não entrou no lugar do quem? Então, o quem é o sujeito dessa oração? Sujeito simples e próprio núcleo do sujeito. Desculpa isso. Sujeito simples e o próprio núcleo do sujeito é o quem. Certo? Tudo bem? Vamos ver a próxima? Vamos ver a próxima. Nesse instante, um forte trovão abalou os ares. O que eu vou fazer? Sujeito da oração é instante. O que vocês acham? Vai só olhando. Pode ser instante? Sujeito da oração, os ares. Primeiro passo é achar o verbo. Qual o verbo em nome dele? Abalar. Pode ser instante em termos de concordância? Pode. Em termos de concordância. Pode ser um forte trovão? Pode. Pode ser os ares? Não. Que está no plural, o verbo está no singular. Vamos começar a eliminar. Pode ser nesse instante? Pelo critério da concordância, sim. Mas ele tem duas proibições. A vírgula solteirona, que estaria separando ele do verbo. E quem também? Nesse. É em preposição, mas esse. Rodou. Aí sobrou um forte trovão. Tá. Os ares tinham sumido nesse instante. Vamos lá. Quem é que abalou os ares? Um forte trovão. Singular, singular. Certo? Olha lá. Não tem uma vírgula separando do verbo. E não tem preposição. É só perguntar. Quem é que abalou os ares? Um forte trovão. Realmente é o sujeito da oração. O que é o artigo, forte, adjetivo, trovão, o núcleo do sujeito. Faz um favor para ler. Põe na ordem direta. SV, sujeito, verbo e tudo que não é sujeito e verbo. Vai. Um forte trovão abalou os ares nesse instante. Tá? É isso aí. Na casa de um pobre velho, hospedei-me. Na casa de um pobre velho, hospedei-me. Beleza? Verbinho, nome dele. Hospedar. Segundo passo, sai procurando o sujeito. Quem vocês acham que é o sujeito da oração, sem que eu dê dica alguma? Fala sem medo. Ela fez assim. Quem está em casa não viu. Vocês concordam com ela que fez? Concorda? Meninos, quem só pode ser sujeito de hospedei? Quem só pode ser sujeito de um verbo terminado em ei nesse caso? Ele hospedou. Nós hospedamos.
Eles hospedaram. Eu hospedei. Tenho eu? Que sujeito é? Sem medo. Desinencial, oculto, elíptico, implícito na desinência verbal. Ah, entre parênteses, eu. Então, é isso. Tá? Se eu, em vez de colocar desinencial, pusesse oculto, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? Não desbravaram os sertões os bandeirantes? Não desbravaram os sertões os bandeirantes? Tá? Bora, verbinho. Desbravar. Aí tem que conhecer um pouquinho de história também. Certo? Tá. Vixe, tá tudo no plural? Sim ou não? Não tem vírgula e não tem preposição. Aí vem a que a gente chama de análise lógica. Quem que desbrava quem? Lembra da aulinha? Matou os leões, por exemplo, o caçador? O leão pode matar, o caçador pode matar, mas pelo critério da concordância a gente vai descobrir que é o caçador que matou os leões. Mas aí, os sertões podem desbravar alguma coisa? Desbravar é entrar, né? Ou seja, os sertões não entram. Quem entra, quem é? Os sertanejos que entraram nos sertões. Daí tem os bandeirantes, né? Que ocuparam, cortaram o país. Sujeito é os bandeirantes. Os bandeirantes desbravaram os sertões. Sujeito simples, núcleo, bandeirantes. Tá? É igual, né? No caso, e vai molhar os seus cabelos a água azul do mar, que é um dos exemplos que tem lá. Vai molhar os seus cabelos a água azul do mar. Quem molha não é o cabelo, pela lógica, concorda ou não? É a água azul do mar que molha os cabelos, ou seja, os seus cabelos. E a última, agrada-me sua proposta. Essa me dá medo, muito medo. Verbo, agradar. Segundo passo, né? Sair procurando o sujeito. Tá? O que me agrada? Sua proposta. Só está invertido. Tá? Veja, singular, singular. Ok? Lembra que o me, o Ale ensinava que é pronome oblíquo átono? Se ele é oblíquo, como eu ensinava para vocês? Tudo menos sujeito. Se é tudo menos sujeito, sujeito só pode ser sua proposta. Qual é a ordem direta? Sua proposta, agrada-me. Ou me agrada. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês, meninos, tá bom? Fala. Hã? Mas explicar o que, por exemplo? Agrada-me sua proposta. Verbo agradar. Segundo passo, eu sair procurando o sujeito. O que me agrada? Sua proposta, seu trabalho. Né? Então, a proposta agrada a pessoa que está falando. E você não podia achar que o me é sujeito, porque ele é oblíquo átono, lá atrás. Se ele é oblíquo átono, eu ensinava que ele era tudo menos sujeito. Obrigado. Tchau. Beleza? É isso. Tchau aí em casa também. Um abraço.